A verdade de cada um. Olha, a minha história é comovente, a minha história é emocionante, mas eu tenho comigo a impressão que, além de toda a carga de emoção, mas você tem que ouvir até o fim. Essa história, você vai ter que escutar até o último segundo dela, porque ela é extremamente comovente e emocionante. É a minha história. Só que tem um detalhe. No meio da história tem gente que vai rir. Tem gente que vai dar alguma risadinha, embora seja uma história muito emocionante. Aquele dia se tornou um dia inesquecível para mim. Eu tinha apenas 15 anos e eu vinha dentro da perua Kombi do meu avô César. Só eu e ele. Saímos lá de Britânia, Goiás, e iríamos passar por sobre aquele monumento de 720 metros de comprimento. Era a maior ponte que eu já havia visto. A ponte havia sido inaugurada, coisa de político brasileiro, que não quer nem saber se vai servir o que está inaugurando ou não, mas antes de tudo e mais nada, ele quer fazer a ponte. E fizeram a ponte, uma ponte monumental. O pessoal de lá comentava que naquela ponte tinha ido rios e mais rios de dinheiro, mas na época não era costume a gente acompanhar para e passo os custos das obras. E nem estou aqui para tratar esse assunto árido e às vezes cansativo, mas eu estou aqui para falar da maior ponte que eu já tinha visto em toda a minha vida, a Ponte Itacaiú. Alguém já ouviu falar? Ponte Itacaiú, que fica sobre o rio Araguaia e que ligava Goiás ao Mato Grosso. O incrível é que na época, ainda do lado de Goiás, era asfaltado. Mas quando acabava a ponte do lado do Mato Grosso, era estrada de terra. O meu avô César, ele me adorava. Nossa, como ele era ligado em mim. Ele não era só avô para mim, ele era meio meu pai. Sabe aquela música do Zé Ramalho que diz avô rai? Ele era a mistura do avô com o pai para mim. Até porque nós morávamos todos numa mesma casa. O vô César, a minha avó, e a minha mãe. Eu não tinha pai. O meu pai, quando engravidou a minha mãe, simplesmente ele desapareceu nesse mundo de meu Deus. Então meu avô era o meu pai, e ele me adorava. E naquele comecinho de noite, devia passar mais ou menos de umas 7 horas da noite, estava escuro já. O vovô se empolgou a me contar sobre a ponte. Leila, olha o tamanho dessa ponte, Leila. 1 quilômetro. Ele até exagerou. Tinha 720 metros, quase, né? 1 quilômetro. Mas valia toda aquela empolgação do meu avô. Voltou o vovô a falar. Olha, Leila, ela vai toda a vida aqui em cima do rio. Olha aqui. É uma obra linda. Isso é que é engenheiro, hein, Leila? Para fazer uma ponte dessa e ela não cair, ó. Que beleza, eu quero ver quem mais será no mundo capaz de fazer outra ponte igual a essa. Olha o tamanho, a maior ponte que eu já passei, a maior ponte que eu já vi. Tá vendo, Leila? Olha que maravilha, Leila. E lá ia zoando a perua Kombi azul. Era uma perua Kombi azul. E eu e o meu avô em cima do rio. Eu, uma garota de 15 anos. Fiquei toda empolgada com a beleza da ponte. Antes que aquela travessia... na verdade, aquela travessia que fazíamos sobre a ponte agora, antes, ela só era possível através da balsa. Agora não. Eu ainda estava empolgada, meu avô empolgadíssimo a me contar a empolgação com a ponte Itacaiú. Foi tanta, foi tamanha, que fez o meu avô se distrair ao volante da velha Kombi azul. E assim que ele atravessou por cima do rio Araguaia, que ele pegou a estrada de terra, já do lado do Mato Grosso, só ouvimos o estrondo da pancada. Olha, eu não quero exagerar, mas o barulho foi tão grande que a primeira impressão que tive era que meu avô havia batido, sei lá, numa árvore. Meu avô se assustou muito e perguntou:
se eu havia me machucado. Não, vô, eu só bati o joelho aqui no painel da Kombi. Ali no painel da Kombi tinha uma lata embaixo. Eu bati o meu joelho exatamente ali, naquela lata. E aquilo fez uma pequena feridinha, coisa pouca, quase nada. E ainda nervoso e mantendo os faróis da Kombi acesos para clarear a escuridão, o meu avô desceu para ver o que tinha acontecido. Eu também não fiquei na Kombi não, eu desci junto. E a cena que nós assistimos foi extremamente comovente, extremamente tocante e comovente, extremamente. Meu avô tinha atropelado uma veada grande, bonita, e a pancada foi bem na cabeça da veada. Depois o meu avô me explicou que ela deve ter vindo de cabeça para cima da Kombi, obviamente sem saber o que era a Kombi. A pancada foi tão forte, tanto que a Kombi estava toda amassada, e a veada sofreu fratura de pescoço. A veada caiu no chão e começou a se estribuchar. Isso tudo era muito triste, mas a cena a seguir foi de fazer o coração doer, e doer no profundo, doer muito. A veada tinha atrás de si um viadinho, seu filhote. Ele era tão pequenininho, o viadinho, e ele não fugiu. De tão pequenininho que ele era, ao ver a mim e o meu avô, o veadinho não fugiu, nem de mim nem do meu avô. E o veadinho fez algo que me cortou o coração lá no seu íntimo. Ele, vendo a mãe se estribuchar no chão, a veada, sem entender o que acontecia com a mãe, o veadinho veio no seu desespero mamar na sua mãe. Estava com fome, ele veio mamar na sua mãe que se estribuchava no chão. Olha, quando eu vi essa cena, quando eu vi particularmente essa cena, eu comecei a chorar. Foi muito tocante. Até o meu avô, mais durão e acostumado aos embates da vida, também chorou. O viadinho, ele parecia faminto de tão novinho. Ele mal se sustentava de pé. Foi quando eu peguei o viadinho com as minhas mãos e falei: vô, eu vou levar esse viadinho comigo, vô. Não podemos deixá-lo aqui às mínguas. Ele vai morrer também, vô. A mãe dele acaba de morrer, ele vai morrer também, vô. Vai morrer de fome. Por favor, vocês agora vão entender, por favor. Eu vou chamar a atenção de vocês. Por favor, vocês agora vão ter que me entender e entender a época em que eu estava, em que tudo se deu. Naquele momento, naquela época, as pessoas pensavam assim. E ainda mais o meu avô, que tinha quase 70 anos. Quer dizer, ele era mais antigo ainda que aquele momento em que vivíamos. Foi quando o meu avô falou: ô Leila, você vai levar o viadinho? Eu vou levar essa viada. Eu vou levar essa viada para comer. Dá muita carne essa viada, ela é grande demais. E outra coisa, ela não morreu de doença, né? Ela morreu num acidente com a Kombi, eu não vi. Aí, ó, amassou toda a Kombi. Acabou com a Kombi. Eu vou levar essa viada para comer. Eu não queria, entenda você que está me ouvindo, eu não queria que o meu avô fizesse aquilo. Eu não queria. Mas como dissuadi-lo daquela convicção dele? Era a cabeça dele. O viadinho iria me ajudar. Então eu falei com meu avô, segurando o viadinho no colo: vô, o senhor não vai fazer isso não, vô. Não vai fazer isso não. O senhor não vai comer a viada, vô. Vamos deixar a viada aqui no mato. Eu vou levar o filhotinho dela. E ele vai sofrer, vô, ele vai chorar vendo a mãe dele dentro da perua. Ah, Leila, eu nunca escutei falar que viado chorasse. Chora, vô, chora. Ele vai ficar triste vendo a mãe dele dentro da perua, morta, sem vida, vô. Ô, vô, não é por mim. Não é por mim, é pelo veadinho, vovô. Não faz isso.
Por favor, vovô, não faz isso. Deixa a veada aí. E o meu avô, que era uma espécie de pai para mim, conforme eu já expliquei, ele me atendeu. E ele ainda teve o cuidado de arrastar a veada morta para dentro do mato, para tirá-la ali daquele começo de pista, de que era chão batido na terra. No caminho, vovô lamentava a perua toda amassada e dizia que os bichos iriam fazer a festa com a veada. Eu não conseguia pensar em nada disso. Eu só tinha olhos para aquele indefeso viadinho, que agora levava comigo, e sem exagero, mas ele não pesava mais do que 2 quilos. O viadinho era tão pequenininho que ele não pesava mais do que 2 quilos, o viadinho. Perguntei pro meu avô se o viadinho não tinha irmãozinho, se não corria o risco de algum irmãozinho dele ter ficado no mato. E o meu avô tratou de me tranquilizar, dizendo que a veada só dá cria a um veadinho de cada vez, que a gestação dela é de 7 meses, mas ela só dá um veadinho de cada vez. Até que nós chegamos no lugar do carreto. Meu avô vivia disso, sustentava a nossa família com a sua Kombi azul. Chegamos lá no lugar do carreto, ele entregou o que tinha que entregar, deixou lá na fazenda o que tinha que deixar, e nós voltamos para casa. Mas agora eu não estava mais sozinha. Eu voltei trazendo comigo o veadinho. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi pegar uma mamadeira que eu pedi por uma tia que morava perto e tinha um nenê. Ela me deu uma mamadeira já usada. Eu enchi a mamadeira de leite e dei o primeiro alimento para o veadinho. No comecinho teve dificuldade para mamar, mas foi aprendendo. E todo mundo falava: ah, Leila, larga de besteira, você não vai conseguir criar o veado, ele é selvagem, é bicho do mato. Mas eu fui me dedicando em cuidados com o veadinho, à base de muito leite. E depois, quando ele começou a comer melhor, eu comecei a buscar capim. Perto de casa, eu ia atrás do alecrim do campo, que ele gostava muito. Era um capim chamado alecrim do campo. E as vagens do Barba-Timão, ele adorava essas vagens do Barba-Timão. E o veadinho, cada vez mais bonitinho, ia ganhando força, ia ficando mais saudável. E nós, eu e o veadinho, cada vez mais ligados. E não é que o veadinho me adotou como mãe? O veadinho pensava que eu era a veada dele. O veadinho me adotou. O veadinho me adotou como mãe. Aonde eu ia, o veadinho ia atrás. Virei a mãe do veadinho. Enquanto o veadinho crescia, houve aquele triste acontecimento. Meu avô, dessa vez ele estava sozinho, trabalhava com a Kombi por aquelas bandas, se distraiu novamente com a Kombi azul, perdeu a direção e caiu numa ribanceira. Caiu do alto de um barranco. E dessa vez o acidente foi grave com ele, porque meu avô teve fratura espinhal. E adivinha? Meu avô acabou numa cadeira de rodas. Além de ter sido o fim da sua perua Kombi azul, que teve a chamada perda total. Eu me lembro que um moço foi lá em casa e falou: não, a Kombi não tem mais jeito, entortou a coluna. Eu nem sabia o que era isso. Eu nem sabia o que era isso. Mas o homem falou: a Kombi não tem mais jeito, é ferro velho, entortou a coluna. Só que aquela Kombi e o meu avô, eles sustentavam a família com ela. Era a renda da família. Você entendeu? A Kombi azul, junto com o meu avô, sustentavam a família. Era o meu avô quem ganhava dinheiro para sustento de todos nós, com seus carretos. E agora não havia mais renda. E sem contar ainda que o meu avô, ainda coitado, se tornou dependente de tudo, porque foi para a cadeira de rodas. Era um momento muito delicado, um momento de extrema dificuldade para toda a nossa família. Uma vez que eu não tinha pai, e em casa
eu, minha mãe e minha avó dependíamos antes do meu avô para tudo. E agora? E agora? Foi aí. Vejam o que é a vida. Preste você atenção, veja, observe você o que é a vida. Foi aí que entrou o veadinho. O veadinho entrou com tudo e de vez na minha história. O veadinho a essas alturas já estava adestrado e cada vez mais inteligente. Me atendia pelo nome que eu escolhi para ele, o nome mais fofo do mundo, Totó. Totó. E bastava eu chamar Totó, e lá vinha o veadinho correndo me atender. Diante de todas as dificuldades vividas por toda a família, o seu Jonas, um marceneiro que morava perto da minha casa e também era um apaixonado pelo Totó, ele me deu a ideia, o seu Jonas. Ô Leila, vem cá, eu tive uma ideia. Você está enfrentando dificuldade com a tua família, né? Mas eu tive uma ideia, ó. Eu vou fazer uma charretinha pro Totó, pro veadinho. E você vai aprender a tirar retrato. Eu tenho um parente aí que tira retrato, você vai aprender com ele. E você vai trabalhar com o veadinho. Puxando a charretinha, você vai trabalhar com ele, com o veadinho. Tirando foto das crianças. Você senta a criança na charretinha e bate o retrato. Vai dar certo. Você vai ganhar bastante dinheiro com isso. Eu tenho certeza, Leila. Eu tenho certeza que vai dar certo. Será, seu Jonas? O veadinho e eu? É. Aí você fica conhecida a moça do veadinho. Vai ser engraçado, né, seu Jonas? Pois está batizada a moça do veadinho. Eu agradeci muito o seu Jonas. E ele fez a charretinha. A charretinha ficou a coisa mais linda do mundo. Ele fez a charretinha, ele próprio fez para mim, como marceneiro dos bons que ele era. Quer dizer, para mim não, pro Totó. Só que ninguém acreditava que o veado fosse puxar a charretinha. Mas não duvidem de Totó. Esse meu veado, ele era diferente e sempre foi muito especial, mansinho demais, um amor de veado. Totó parecia gente, ele parecia entender o que se passava com a nossa família. E ele começou a trabalhar comigo. E nós começamos a bater fotografia, ou como a gente dizia na época, a bater retrato, a tirar retrato. E o Totó, ele compreendia a sua função, tanto que ele permitia que algumas crianças menores até montassem nele para fazer a foto. E eu passei a ganhar um bom dinheiro com isso. Algumas crianças menores sentavam no Totó, no veadinho, e seguravam assim no chifre dele. Meu avô César não acreditava e dizia na sua cadeira de rodas: quem diria, hein, Leila? Quem diria, hein, Leila, minha neta, que aquele veadinho que não se sustentava em suas perninhas, não se sustentava de pé, fosse sustentar agora a nossa família, Leila? O veadinho não se sustentava de pé, lembra? Eu achei que ele fosse morrer e agora sustenta a nossa família. Olha, Leila, minha neta, são coisas que só Deus explica. Puxa, ainda bem que você não deixou eu comer a carne da mãe dele. Senão agora eu não iria me perdoar nunca, viu? Se eu como da carne da mãe dele, eu não iria me perdoar nunca. Eu virei a retratista das crianças daquela região. Eu era chamada, conforme disse o seu Jonas, pegou. Eu era chamada de a moça do veado, a moça do veadinho. Ou era a moça do veado ou a moça do veadinho. Chama a moça do veadinho. Chama a moça do veadinho. Vale destacar que Totó, ele era um veado campeiro, sabe? Depois a gente foi descobrindo. Ele era um veado campeiro. E na medida em que o tempo passou, ele foi ficando cada vez mais lindo. Ele chegou a uns 85 centímetros assim de comprimento, ou pelo menos isso. E ele tinha um peso, ele era mais gordinho, ele pesava uns 40 quilos. Ao redor dos olhos, parecia que ele fazia aquela sombra.
Ele era um viadinho danado. Ao redor dos olhos, o Totó, ele tinha um lindo anel de pelagem branca. Então parecia que ele fazia uma maquiagem, sabe? O pessoal tá brincando comigo. Uai, ô moça, esse viadinho fez maquiagem? Ele tinha pelagem branca ao redor dos olhos, formando anéis. As orelhas também esbranquiçadas. Assim, o peitoral e a barriga também meio esbranquiçado. E os chifres lindos, que a cada dia ficavam maiores. Uma curiosidade, gozado que no mato, os veados trocam de chifres devido às brigas com outros machos. Porque todo veado tem no chifre algo que se parece com um veludo. Não sei se você já viu um chifre de veado de perto. Ele tem assim no chifre algo que se parece com um veludo, que protege, chama-se velame. E quando o velame é ofendido, sangra, aí o veado perde o chifre. Só que tem um detalhe, uns 30 dias depois nascem outros chifres. Mas como o Totó ele era domesticado, adestrado, então ele não precisava ficar trocando os chifres que iam crescendo e ficando cada vez mais gaieiros, como a gente falava, mais bonitos, e atraindo gente para mais retrato, e com isso eu ia ganhando mais. Eu era agora a menina do veado chifrudo. A cada vez o meu apelido ia crescendo um pouquinho, e o chifre também. Eu era agora a menina do veado chifrudo. E ganhei fama. Um belo dia, soube que um fazendeiro queria tirar retrato dos seus filhos na charretinha do veado Totó. E eu, como era chamada por todo mundo, recebi esse chamado. E eu fui atender o tal do fazendeiro. Era um fazendeiro ainda jovem. Ele tinha 33 anos e eu na época 22. Ele tinha, esse fazendeiro, um lindo casal de filhos, Amanda e Bruno. Ela, a menina, com 4 e o menino ia fazer 3. E ficaram maravilhados com o Totó, o meu veadinho. No final do meu trabalho, o fazendeiro de nome Claudemir, o nome do fazendeiro Claudemir, ele veio falar comigo. Nossa, você então é a moça do veadinho, né? Mas eu não imaginava que a moça do veado, que todo mundo fala, fosse assim, formosa como você é, bonita, do jeito que você é. Eu não queria tirar uma fotografia, eu não queria fazer um retrato com o viadinho só, não. Eu queria tirar um retrato mais tu. E custa quanto para eu tirar um retrato com você? Eu dei risada e falei para ele, pro fazendeiro, que não custava nada. E na verdade foi aquela apenas a primeira aproximação de Claudemir comigo. Porque quase 2 anos depois, eu e Claudemir, nós nos casamos. Falta ainda que contar que o Claudemir, ele era viúvo. Ele havia perdido a mulher ainda muito nova. Perdeu para aquela doença que eu nem gosto de falar o nome. Eu me dei muito bem com os seus filhos, Amanda e Bruno, Bruno e Amanda. Mas quem fez a aproximação inicial, eu não tenho dúvida, foi o meu viadinho Totó. Graças a Deus, eu me casei muito bem. Me casei com um homem abastado, um fazendeiro, e houve fartura para minha família, inclusive para o meu amado avô César. O avô César, depois da cerimônia do casamento, até me falou: quem diria, né, Leila? Ô, Leila, quem diria que aquele viadinho que não se sustentava de pé, de tão pequenininho, querendo mamar na mãe, estribuchando morto, fosse fazer essa transformação na nossa família, né, filha? Viadinho abençoado. Ainda bem que você não deixou, viu? Eu comi a carne da mãe dele, senão nunca que eu iria me perdoar. Avô,
Quero te abraçar e te agradecer por tudo. Mas a parte mais interessante da minha história, eu deixei para o final. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque é a parte mais interessante da história. Eu queria que na cerimônia do meu casamento, o meu viadinho Totó, ele entrasse na igreja, puxando a charretinha e levando nela o pajem e a daminha. Mas o padre implicou com essa história. O padre implicou com o tamanho do chifre do Totó. Não posso, moço, deixar de jeito nenhum um bicho com chifre entrar na igreja. Isso eu não posso deixar. Sei lá, acho que vou cometer uma heresia qualquer. Isso nunca aconteceu, não posso, viu? E o padre implicou. Eu achava um absurdo. Não tinha nada a ver o chifre do Totó com o bicho ruim. Era isso que o padre queria dizer? Que o chifre do Totó podia representar o bicho ruim. E o Totó não representava bicho ruim. Eu falei que o Totó era o melhor animal do mundo e que salvou a minha família de passar fome. E que o chifre, ou os chifres, eram naturais nele. Mas o padre, ainda ignorando, não queria entender isso. E falou que devido aos chifres, ele não podia permitir que o Totó entrasse na igreja puxando a charretinha com o pajem e a daminha. Fiquei muito triste. E uma coisa incrível aconteceu. Na fazenda Santa Adelaide, do Claudemir, eu soltava o Totó para comer um pouco, para se sentir um pouco viado. Porque ele na fazenda ele se sentia um pouco viado. Eu soltava ele lá. O que ele pouco tinha sido na vida era viado. Então eu deixava ele ser um pouco viado ali na fazenda. E o Totó, dias antes do meu casamento, começou a bater os chifres nas árvores da fazenda. No começo, eu achei que fosse falta de prática. Acidente, ele não sabia andar entre as árvores e tal. E ele começou a bater o chifre por acidente. Não, eu estava enganada. Ele estava batendo o chifre nas árvores de propósito. Era de propósito que ele fazia aquilo. Aí ele feriu o tal do velame, o veludo que protege o chifre. Ele feriu o velame, sangrou, e a gaieira dele caiu. O chifre bonito que ele tinha, gaieira, caiu. Quero dizer, não caiu a gaieira do viadinho, caiu foi a minha ficha. Caiu foi a ficha. Porque sem chifre, o Totó queria me dizer que ele podia agora entrar na igreja com a permissão do padre. Levei o Totó para o padre ver. Moça, mas você teve coragem de arrancar o chifre do viado? Não, padre. Foi ele quem arrancou o próprio chifre. Você está com brincadeira. Mas como é que ele fez isso? Coisa de viado, padre. Viado é assim mesmo. Quando o chifre não cai naturalmente, ele vai provocando, sabe? É que o senhor, padre, é que o senhor não leu sobre os viados. O senhor entende pouco de viado, mas o senhor só lê a Bíblia. Na Bíblia tem viado? Não, filho. Não brinque com essas coisas, não. Que a Bíblia é sagrada. Não, eu não quis dizer isso, padre. O viado também é abençoado por Deus. O que eu quis dizer foi o seguinte, que o senhor lê muito pouco sobre o viado, o senhor não entende nada de viado. Eu não arranquei o chifre dele. Foi ele que arrancou o próprio chifre. Bem, se é assim então, sem chifre. Mas que bicho danado arrancou o chifre. E não dói, não? Eu não perguntei para ele, padre, mas eu acho que não. Porque ele fez isso
por querer, né? Assim, ele ia batendo nas árvores, sabe? Mas será o quê, padre? Será que ele escutou você falando que não podia entrar na igreja de chifre e ele... Ô padre, eu não sei. Isso não dá para afirmar, né? Mas para Deus nada é impossível, né, padre? Verdade. Bicho corajoso é viado. Eu não sabia, não. Não sabia que viado tinha tanta coragem assim. Pois tem, padre. Arrancou o próprio chifre. E é assim no meio do mato. É assim que eles fazem. Tá bom. Autorizo, pode entrar então. Com a charretinha, né? Mas não deixa ele lá na igreja depois, não. Não, padre, só vai entrar levando a daminha e o pajem. Depois ele sai. Ah, bom. Dessa vez, passa. Ô padre, eu acho que eu não vou casar outra vez. Então pra mim já tá bom. E tal qual eu sonhei aconteceu. Totó entrou na igreja puxando a charretinha e trazendo pajem e daminha, Amanda e Bruno. Foi o mais lindo casamento da nossa região. Isso tudo dito pelo povo de lá. O casamento da moça do veado e o fazendeiro. Eu e o Claudemir formamos uma família linda, além dos 2 filhos dele, que viraram nossos. Tivemos ainda mais 2, e de novo um casal. O rapaz é Paulo e a moça é Natália. Hoje são 4 ao todo. Tem coisas tristes, porque o meu avô não era eterno. O meu avô César se foi. A minha avó, a avó Madalena, também se foi. A minha própria mãe já está agora com 88 anos. E o meu veado Totó. Só restaram do Totó os retratos, conforme falávamos. Mas o Totó, ele viveu até 19 anos. 19 anos. Eu acho que foi um recorde, uma grande vitória, uma vez que no mato um veado vive, de acordo com o veterinário que eu conversei, no mato ele vive no máximo 12 anos. Mas o Totó viveu comigo 19. De vez em quando eu viajo para aquelas bandas, eu ainda sinto muita emoção. Quando eu passo em cima da ponte Itacaiú, uma ponte de 720 metros sobre o rio Araguaia. É ali. A gente vai pela Goiás 324. A minha terra natural é Britânia. Eu passo por ali e quando eu pego em cima daquela ponte, eu fecho os olhos. Fecho os olhos. Me sinto dentro da Kombi azul. Só que dentro da minha fantasia e da minha imaginação. Dessa vez não tem batida, não tem violência. Eu já imagino o Totó no meu colo, pesando menos que 2 quilos. O viadinho que ia sustentar a minha família.